5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amados, o homem e a mulher só buscam a Deus quando está tudo dando errado para ela. Só na hora do aperto. Isso aqui é uma verdade e uma realidade. Nós só buscamos a Deus quando tudo está indo de mal a pior. Você acha mesmo que a gente busca a Deus quando tudo tá bom? Quando tudo tá legal? Quando a gente tá bem financeiramente? Tá bem com os nossos cônjuges? Tá bem com a nossa família, nossos amigos, nossa área, profissional? Quando a gente está bem de vida, feliz, alegre com a vida que a gente está tendo? Ninguém busca a Deus. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus senão Ele. E realmente, esse negócio, existe uma música aí que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor, Essa música aí, é lógico, que por um lado, realmente representa isso aqui, porque ninguém busca a Deus na hora do conforto, na hora do conforto. Vai buscar Deus a quê? Na hora que perde alguma coisa, na hora que tudo piora na vida dela. Mas a verdade que existe por trás dessa situação é que quem busca a gente, no caso, encontra a partida entre essa música e a Bíblia, A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Deus é que nos busca. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Assim diz a palavra. Mas isso é uma bem verdade, é uma realidade. Ninguém vai a Deus por amor. Ninguém busca a Deus por amor. Verdadeiramente por amor. Busca, se tem uma pessoa, pode ver que por trás, se essa pessoa buscou a Deus, em algum momento da vida dela, pode ver que a maioria dessas pessoas buscou para, com interesse, algum interesse. Buscou com algum interesse. Pode ver que a maioria das pessoas, não, eu cresci na igreja, nunca saí da igreja, então eu busquei a Deus por amor. Então você está mentindo, porque a Bíblia está dizendo que ninguém busca a Deus. Então, se ele diz que ninguém busca a Deus, é porque ele conhece o coração do homem. E muito, quando a gente vai ver dessas pessoas que estão na igreja até hoje, que nunca saíram, nunca se desviaram, buscaram a Deus, mas por algum tipo de interesse. Você vai ver que por trás da busca dela ter continuado na igreja e tudo mais, existia algum tipo de interesse. Seja ele material ou até espiritual. Mas tem algum interesse. Então, deixa eu dizer para vocês, ninguém busca a Deus no bem bom, no conforto. Quantos de vocês entraram aí no deserto exatamente porque você estava no conforto demais com seu marido, no conforto demais com a sua esposa, tudo estava bom, Então você não orava, não buscava, por isso que você não orava, não jejuava, não cantava, não clamava. Por quê? Porque estava bom. Estava bom, estava confortável. Como eu já disse inúmeras vezes aqui, antes de casar com meu esposo, Antes de casar com meu esposo, eu buscava a Deus, eu orava, eu ia para a missa, depois eu ia para a igreja evangélica, eu vivia nos pés do Senhor, porque a minha vida estava boa, Estava boa, Estava assim, Eu buscava a Deus, Sim, porque eu precisava de Deus, precisava que Deus, arrumasse alguma coisa para minha vida. Agora depois, certo? Depois que eu casei com meu esposo, depois que eu casei com ele, a minha vida ficou muito confortável, Eu tinha tudo em casa, meu esposo fazia tudo, Não faltava nada em casa, Fiquei confortável. Foi bom, confortei. Então não buscava mais, não orava, não jejuava, porque estava tudo bom.
O meu erro foi esse, o seu erro foi esse, de ter entrado no deserto. Qual foi o nosso erro? Parar de buscar a Deus. Exceto que algumas pessoas nunca buscaram a Deus. Mas em algumas situações, certo? Né? Foi porque parou de buscar Deus. Parou, eu parei. Se eu tivesse continuado a buscar a Deus como eu tinha buscado, estava buscando antes de conhecer meu esposo, meu casamento não tinha acabado. Não tinha dado uma separação. No máximo tinha acontecido uma tribulação, algum tipo de situação. Mas não uma separação. Mas não um deserto tão longo. Certo? Então vejam aí. Certo? Esse negócio aí, vocês estão no deserto por causa disso. Que pararam de buscar a Deus. Ninguém busca a Deus no conforto, gente. Se Deus desse conforto a gente, tirasse a gente do deserto e desse conforto pra gente, a gente não ia buscar por ele. É necessário, o deserto é isso. Deserto, né, como eu já disse, certo? É faltura das coisas. Não tem, Deus tira o emprego, Deus tira, certo? É faltura, porque para a gente ser tratado, precisamos. Deus precisa tirar as coisas que faz a gente ficar acomodada da gente. Se é um trabalho, tem gente que se acomodava com o trabalho, certo? Só vivia trabalhando, ganhando bem e gastando o que, né? Gastando pessoas que esbanjavam, né? Ganhava e ficava falando do trabalho, pessoas, né, que estavam ali, eu tenho um bom emprego, eu tenho isso, aí Deus vai o quê? Fecha as portas, né? Fecha as portas. Se era uma vida confortável, Deus vai tirar a vida confortável. Se era dinheiro, se era uma situação, Deus vai tirar, porque deserto é escassez. Deserto é escassez. Antes de eu conhecer meu esposo, estava faltando as coisas para mim. Por isso que eu buscava a Deus. Estava faltando. Certo? Então eu buscava. Quando eu casei com meu esposo, né? Tinha a zona de conforto. Eu estava na zona de conforto, não buscava a Deus. Então ninguém busca a Deus na zona de conforto. Se Deus não tirar nada, alguma coisa de você, seja um trabalho, seja um esposo, ou mesmo a esposa, certo? Seja alguma coisa, não mexer ali, não mexer acolá, você vai ficar confortável e não vai clamar a Deus. E não vai buscar o Senhor, não vai dizer, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou precisando disso e daquilo, né? Me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Você não vai clamar a Deus. Por isso é necessário, certo? Se Deus der conforto demais, Deus der prosperidade a gente, certo? Se a gente for próspero demais no deserto, nós não buscamos a Deus. Deus, a Bíblia diz que não vai deixar faltar nada para os filhos dele. Ele não vai deixar faltar o maná, a água, nem nada, né? Ele diz, nunca vi o justo mendigar o pão. Ele não vai deixar ninguém aqui morrer ou mendigar o pão, certo? Você pode faltar uma coisa, você pode querer comer uma pizza hoje e não ter condição de comer, mas amanhã Deus te dá a condição de comer aquela pizza. Você pode não ter o que você deseja hoje. Amanhã, né, Deus pode te dar. Você tem o suficiente. O que Deus dá para mim e para você é o suficiente para que a gente não pare de buscar Ele. Porque se Ele der demais, se Ele abrir a mão demais, se Deus abrir demais a mão para mim e a mão para você, certo? Se Deus abrir demais, dar prosperidade demais, a gente vai fazer a mesma coisa de antes. Acomodar-se com a nossa família, com o nosso casamento, como a gente era acomodado antes. Então, necessário certo, que Deus verdadeiramente nos trate dessa forma. Tire algumas coisas de nós. A gente não vai morrer, não vai passar fome, vai passar algum tipo de necessidade? Vai passar. Mas não vamos morrer, a gente vai comer, vai se alimentar, vai ter um teto para dormir, pode não ser a nossa casa, vai, certo? Mas Deus, certo, não vai deixar faltar, mas necessário gente, certo? Se Deus der prosperidade a gente no deserto, a gente não busca mais a Ele. Nós não buscamos mais a Deus com prosperidade, nós não precisaríamos mais buscar a Deus. Infelizmente o homem e a mulher, ela é assim. Deus conhece o coração do homem. Deus nos conhece tão bem, mas tão bem, que Ele sabe que se no dia nos der prosperidade demais, nós
vamos parar de buscar Ele, vamos parar de orar, vamos parar de clamar. Então, Ele primeiro vai levar a gente para o deserto, né? Vai tirar algumas coisas da gente, para que a gente, quando Ele nos der aquela coisa, nós, né, saberemos valorizar aquilo, saberemos valorizar um trabalho, um emprego, uma família. Ele vai tratar isso com a gente, porque quando Ele der a coisa de nos abençoar, fazer com que a gente prospere, ganhe a bênção, a gente vai valorizar aquela bênção. Vai saber administrar aquela bênção, vai saber, certo? Então Ele precisa. Se Ele der pra gente, sem a gente valorizar aquela bênção, no deserto a gente vai aprender isso, a valorizar a bênção do casamento, vai aprender, né, a valorizar, né, a presença de Deus na nossa vida. Exatamente para isso, porque é isso aqui. Ele tira a gente da situação, leva a gente para o deserto para a gente começar a aprender a valorizar a Ele, a amar a Ele de verdade. Porque quando eu e você aprender a amar e a valorizar a Deus de verdade, a gente nunca mais vai abandonar Ele por causa de um marido, por causa de uma esposa, por causa dos filhos, por causa de um casamento, por causa de um trabalho, por causa das coisas que Ele vai nos dar. A gente não vai, certo? Não vamos mais deixar abandonar o Senhor. Independente da nossa situação, a gente pode estar com a bênção. A gente vai dar valor à bênção, vai dar valor ao Senhor e a gente nunca vai abandonar Ele. A gente vai continuar com as nossas bênçãos, com as nossas prosperidades, como Deus fez com Jó. Deus devolveu tudo a Jó e ele valorizou bem mais, certo, o que Deus deu para ele, porque ele conheceu a Deus. Quando ele disse, né, antes eu conhecia só de falar, hoje, né, eu conheço porque ele viu, né? Então ele valorizou mais a bênção que Deus deu em dobro para ele. E aí, antes ele que ouvia falar, agora ele conhecia de o ver. Então, quando a gente conhece a Deus de verdade, nunca mais a gente vai abandonar o caminho de Deus. Nunca mais vamos... Então, né, nunca mais o nosso casamento também vai acabar. Por causa que a gente vai começar, né, a valorizar a Deus. E a gente sabe que se a gente valorizar Deus, Deus vai trabalhar no nosso casamento para que ele não venha mais a acabar. Entenderam isso? Então, se Deus der conforto demais, a gente não busca a Deus, gente. Se Deus não tirar as coisas da gente, a gente não vai valorizar o deserto. A gente não vai aprender a valorizar, né? Por isso que Paulo diz, ser alegre na fartura, e a gente precisa ser alegre na fartura, né? Porque na escassez, e alegre também quando tiver muito, certo? Então é isso aqui, amém? Então que Deus abençoe vocês.